Papai do céu, muito obrigada por esse dia. Obrigada pela gente possa estar assistindo esses vídeos e aprender mais da sua palavra. Fique conosco e com toda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Oi, crianças, tudo bem? Eu vou contar para vocês hoje uma história que está no livro de João, no capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então, esse é o versículo também que vocês vão precisar decorar em casa. O nosso bom pastor, ele é Jesus. Quando ele andava na terra, uma grande multidão de gente ia seguindo Jesus. E quando Jesus ficava cansado, ele repousava um pouco e depois logo vinha mais gente para ouvir Jesus. Eram pessoas de todas as classes sociais. Eram ricos, pobres, maltrapilhos, doentes, cegos, fariseus, publicanos, pecadores, todo tipo de gente vinha para ouvir Jesus falar. Jesus falava para eles do amor de Deus. Falava que eles estavam todos perdidos em seus pecados. Mas Jesus podia ajudá-los, Jesus podia salvá-los, conduzindo-os até Deus. Todos os pecados seriam perdoados, como mentira, ódio, briga, inveja, tudo, até a descrença em Deus. Os fariseus e escribas achavam que eles não tinham pecado, mas a Bíblia diz que todos pecaram. Por isso, eles não gostavam de Jesus, porque Jesus falava que eles eram pecadores sim, e os publicanos e pecadores a mesma coisa. Eles achavam que não tinham pecado. Eles eram orgulhosos. Eles gostavam de ir lá ouvir Jesus, só que depois eles ficavam criticando. E Jesus queria que eles soubessem que eles eram pecadores. E eles então ficavam com raiva de Jesus, porque eles achavam que eles não eram. Então Jesus contou a história para eles de um pastor que tinha um rebanho de 100 ovelhas. Elas seguiam o pastor por onde ele andava. Elas amavam o pastor. Ele era bondoso, ele era meigo com as ovelhas. Ele passava a mão na cabecinha delas, protegia dos leões, dos ursos. E cada uma tinha um nome. Cada ovelhinha tinha um nome. Ele amava as ovelhinhas. Cada ovelha era especial para Jesus. Um dia, o pastor descobriu que faltava uma ovelha. Ele descobriu que faltava uma ovelha. Quando ele chegava ao aprisco, que é o lugar onde as ovelhas ficavam, ele ia contando 1, 2, 3, até chegar ao número 100, mas chegou só até o 99. Aí ele estava tão cansado, mas tão cansado, e ele andava depressa para procurar a ovelhinha que estava perdida, porque ela era indefesa. A noite estava escura, estava fria, ela podia não encontrar o caminho de volta para casa. Então ele procurava ansiosamente a ovelhinha que estava perdida. Ela poderia ser devorada pelos animais ferozes. Então o pastor precisava encontrar a ovelha. Vamos ver se ele encontra logo, né? Porque senão a ovelhinha pode ficar mais longe, andando cada vez mais longe, se perdendo cada vez mais. Tinha muita rocha, ela podia se machucar.
de repente, o pastor ouviu o balido da ovelha. Balido é o som que a ovelha faz com a boca, né? Aí ele ouviu um balido e ele foi lá procurar. Fala assim, ela deve estar por aqui, né? Mas ela estava bem distante, porque ele chamou, tinha que ir chamando mais alto. Aí ele correu depressa e foi ver aonde que ela estava. Aí ele encontrou a ovelhinha que estava perdida. Aí ele ficou procurando, até encontrar. Aí quando chegou lá, ele encontrou a ovelhinha. Colocou ela no colo e pôs no ombro. E foi andando com ela para ela não ficar muito cansada. Aí, quando chegou na casa dele, ele estava tão feliz que ele queria que todo mundo soubesse que ele tinha encontrado a ovelhinha dele. Então, ele chamou os amigos, chamou os vizinhos e disse assim: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Então, ainda disse assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Esse versículo que eu li está em Lucas 15, 7. Os fariseus e escribas eram os 99 justos que não queriam acreditar que eram pecadores. Eram como a ovelha perdida. Sabiam que eram pecadores. E Jesus podia até comer com eles, ser amigo deles, apesar dos publicanos e dos pecadores acharem que isso era errado. Jesus também ama todas as crianças, todas são preciosas para ele. E Jesus morreu na cruz por você, por mim, porque ele ama vocês. Então, todas são preciosas para Jesus, todas as crianças. E Jesus morreu na cruz para nos salvar, para salvar dos nossos pecados. Então, uma ovelha, ela também é importante para o pastor. E nós também podemos encontrar o caminho para Deus, para chegar até o céu. Nós precisamos de um pastor que nos encontre, que nos leve até Deus, até o céu. E Jesus, o bom pastor, nos amou tanto que deixou o céu e veio a este mundo para morrer na cruz, para nos salvar do pecado. A Bíblia diz, em Isaías 53, versículo 6, diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, Jesus, no caso, a iniquidade, que é o pecado, de nós todos. Olha, Jesus então morreu por todos, para nos salvar, para salvar todos do seu pecado. Então, o Senhor Jesus quer ser o seu pastor e cuidar de você. Então, peça ao bom pastor que entre na sua vida e tire o pecado do seu coração. Jesus é um pastor forte. Ele o guardará em segurança até que chegue ao lar celestial. Agora, então, nós vamos terminar fazendo uma oração. Eu quero que todos baixem a sua cabeça. Para a gente fazer essa oração, vocês podem repetir comigo.
Querido Pai Celestial, obrigado por enviar seu Filho amado Jesus para morrer por nossos pecados. Obrigado pelo seu amor e perdão. Obrigado pelo bom pastor, pois veio procurar-nos e salvar-nos do nosso pecado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.